Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é referente ao assunto equação da linha elástica. Então, o que realmente significa a equação da linha elástica? Como poderemos determinar a equação da linha elástica? Qual a finalidade de determinar a equação da linha elástica? Podemos observar que quando uma viga ela recebe um carregamento, essa viga tende a fletir, ou seja, essa viga tende a deformar. E essa deformação que a viga sofre faz com que a viga simplesmente faça uma curvatura, ou seja, passa a ter uma curvatura para cima ou para baixo. Então, esta curvatura que a viga faz devido ao carregamento que ela está sofrendo é o que nós determinamos como a curva da linha elástica, ou simplesmente o que vamos determinar nessa aula de hoje como sendo a equação da linha elástica. Então a equação da linha elástica é uma equação que ela descreve exatamente a curva feita pela viga ao receber um determinado carregamento. E com essa equação da linha elástica nós poderemos calcular exatamente a posição de cada ponto da viga em relação à sua posição original. Então vamos ver um pouco mais sobre a equação da linha elástica para que a gente possa ter um maior entendimento referente à deflexão da viga ou simplesmente a flexão sofrida pela viga. Então, quando nós observamos uma viga fletir, podemos verificar que a viga vai sofrer uma deflexão a depender do momento que está sendo imposto a ela. Podemos verificar que quando o momento é um momento interno positivo, a viga tende a fletir com a sua concavidade para cima, de tal forma que quando a viga possui um momento interno negativo, a viga tende a fletir com a sua concavidade para baixo. Dessa forma, podemos verificar que a deflexão sofrida pela viga, tendo assim a sua concavidade para cima ou tendo a sua concavidade para baixo, vai depender exatamente de quem? Do seu momento. Por isso é muito importante analisarmos o momento interno da viga para que assim nós possamos ter a ideia real de como a viga vai estar sofrendo essa deflexão. Então, em cima dessa ideia, podemos verificar aqui a situação onde nós temos duas vigas. No primeiro caso, nós temos uma viga conjugada, onde parte da viga se encontra em balanço e parte da viga se encontra apoiada exatamente aqui em um apoio móvel e um apoio fixo. Podemos verificar que para essa viga nós temos exatamente, olha só, esse gráfico. Onde esse diagrama, ele representa como o momento interno da viga se comportou. Podemos verificar que do ponto A até o ponto C, o momento da viga é negativo. Muito bem, de C até D o momento da viga é positivo. Então nós poderemos verificar que se no intervalo de A a C o momento é negativo, então a viga vai ter uma deflexão com a concavidade para baixo, que poderemos ver exatamente aqui, ó, nessa figura abaixo. Então estamos verificando aqui, ó, que nesse caso aqui, ó, eu verifico que a deflexão da viga foi uma deflexão com a concavidade para baixo entre os pontos A e C. Porém, eu vejo que de C para D, o nosso momento é um momento positivo. Então, se ele é um momento positivo, eu posso verificar que a deflexão sofrida pela viga é uma deflexão com a sua concavidade para cima. Então, está aí, olha bem, a importância do diagrama de momento fletor. Pois é através do diagrama de momento fletor, nós podemos exatamente já ter uma noção da deflexão da viga, verificando se a sua deflexão é com a concavidade para baixo ou para cima. Outra maneira importante até que nós temos de visualizar o gráfico diagrama de momento fletor é como nós fazemos. Simplesmente nós fazemos o gráfico do momento fletor invertido. Por que invertido? Uma das maneiras que nós observamos é que quando nós fazemos o gráfico do momento fletor invertido, nós exatamente ao fazer esse gráfico invertido, nós já temos uma ideia do comportamento da deflexão da viga. Então vamos ver aqui, ó, se eu tenho do ponto A até o ponto C, o meu gráfico nessa posição, eu já vejo que a concavidade da viga, que a deflexão da viga será uma deflexão com a concavidade para baixo. Eu vejo que de C para D, eu tenho exatamente, ó,
esse gráfico. Então eu posso dizer que a deflexão da viga vai ser uma deflexão com a concavidade para cima. Então aí está uma das maneiras que nós aqui fazemos esse gráfico ou esse diagrama do momento fletor de forma invertida, pois ao fazer esse diagrama de forma invertida eu já tenho basicamente uma noção de como vai ser o que? A deflexão da nossa viga. Na nossa segunda figura eu tenho uma viga, olha que beleza, uma viga engastada. Uma viga engastada com uma carga concentrada e na sua extremidade exatamente o que? O momento. Eu posso verificar que esse aqui é o nosso gráfico. Então, se esse é o nosso gráfico, é o nosso diagrama do momento fletor, eu posso dizer que da extremidade A até esse ponto, o momento é negativo. Desse ponto até a extremidade livre da viga, o momento é positivo. Então, eu posso dizer assim, ó, que nesse intervalo, a viga ela possui uma concavidade voltada para baixo. E desse ponto até a extremidade da viga eu tenho uma deflexão com a concavidade voltada para cima. Então você começa a visualizar a importância de saber fazer o diagrama do momento fletor para assim você poder ter uma noção de como a deflexão na viga está ocorrendo. Isso é muito importante. E aí, ó, nós fazemos o nosso diagrama invertido. Se eu faço o diagrama invertido, então eu sei, olha que beleza, que nesse intervalo eu tenho a concavidade voltada para baixo e nesse intervalo até a extremidade da viga eu tenho a concavidade voltada para cima. Então, é uma das importâncias do diagrama do momento fletor para que a gente possa assim ter essa noção já prévia de como a deflexão na viga está ocorrendo. Observe que nós temos aqui alguns pontos importantes. Eu tenho esse ponto aqui que é o chamado ponto de inflexão. O ponto de inflexão é o ponto em que nós temos exatamente, olha só que coisa interessante, é quando a viga ela passa de um momento positivo para um momento negativo ou de um momento negativo para um momento positivo. É quando exatamente, ó, eu tenho a concavidade deixando de ser uma concavidade para baixo e eu passo a ter aqui uma concavidade para cima. Ok? Então, esta aqui está a importância da análise do diagrama de momento fletor para que nós possamos exatamente entender essa deflexão ocorrida nas vigas. Agora, quando uma viga ela sofre uma deflexão, observamos aqui uma deflexão, então podemos dizer que desse ponto até este outro ponto aqui, eu tenho exatamente uma curva com a concavidade para cima, logo eu tenho um momento positivo, e deste ponto em diante eu tenho uma curva com uma concavidade para baixo, um momento negativo. Então você vai observar exatamente essa curva. Se eu tenho nesse primeiro trecho uma concavidade voltada para cima, eu posso dizer que eu vou ter para essa curva um chamado raio de curvatura. A curvatura de uma viga ele pode ser calculado pela equação 1 sobre ρ é igual a o momento de flexão, elasticidade vezes o momento de inércia. Então nós podemos verificar que através dessa equação é possível você calcular exatamente o raio de curvatura em relação, olha bem, a um centro, onde esse raio de curvatura ele nos dá exatamente, ó, essa ideia de como essa viga tendeu a fletir. Então aqui nós temos exatamente, ó, uma equação com a qual é possível calcular esse nosso raio de curvatura, verificando exatamente que o produto entre o modo de elasticidade e o momento de inércia é chamado da rigidez da flexão. Então, é através dessa equação que é possível se determinar o raio de curvatura, mas lembrando que o raio de curvatura não é exatamente o que nós chamamos de quê? Da equação da linha elástica. Então, ó, essa equação que nós temos aqui é a equação que determina exatamente essa distância, ó, de um ponto, de um centro até exatamente, ó, a curva onde ela está fletindo. Mas agora vamos verificar como eu posso determinar a equação da linha elástica. Então, nós temos vários métodos para cálculo da equação da linha elástica. Um dos métodos que nós vamos utilizar nessa aula de hoje é o método da integração direta. O método da integração direta é um método no qual nós podemos utilizar três equações, onde uma das equações é a equação da densidade de carga em função de x, da cortante em função de x e do momento em função de x. Qualquer uma dessas equações, ela nos dá exatamente a equação da linha elástica. Então, na primeira